Alô, amigos assinantes, estamos começando aqui pela Terceira Via TV, o seu boletim de esportes. Hoje, terça-feira, a seleção brasileira joga em New Jersey, né, contra o Equador, que participou também aqui da Copa do Mundo. E o Brasil, em seu primeiro jogo, derrotou a Colômbia por 1-0 com um golaço de Neymar, como todo mundo sabe, e hoje faz o seu segundo e último jogo, né, e o segundo jogo sob a direção do Dunga, né? Ailton, muito boa tarde. O Dunga, o Maicon foi desligado da delegação, né? Esse foi o principal assunto da semana. Primeiro, silêncio total, ninguém dizia nada, mistério. Aí começaram a aventar várias possibilidades, o que teria acontecido. Apenas o Gilmar Rinaldi disse que foi um problema disciplinar, mas é um problema interno que não tem ninguém mais, interessa a ninguém mais a não ser a nós da comissão. Depois, em função do assédio da imprensa, acabaram revelando que ele tinha sido liberado, todos os jogadores foram, depois do encerramento, quando acabou o jogo com a Colômbia, e ele só se apresentou no domingo, se reapresentou domingo pela manhã, às 7 horas, 11 horas após o horário previsto. Então foi desligado. O Dunga mostrou aí para que veio? Olha, boa tarde, Luiz, boa tarde, amigo assinante. Na verdade, o que acontece? Essa situação do Maicon só foi revelada, dessa situação, dele ter chegado 11 horas depois do horário previsto para a reapresentação dos jogadores ao hotel, porque começou a ventilar várias possibilidades. Possibilidade de homossexualismo na seleção brasileira. Exatamente. O jogador Elias já falou que vai processar quem falou sobre a informação. Tem um site, né, que teria noticiado isso. Isso, que teria caso, né, de homossexualismo na seleção brasileira, que não vem ao caso, se tivesse também problema das pessoas envolvidas, correto? Então, a seleção brasileira, a comissão técnica só revelou isso para poder tirar essa situação. Ou talvez, não sei, que seja falado isso também para tirar essa situação. Que a gente exatamente, não sabe porque se foi um fato como esse, por que não revelou logo? O jogador foi cortado porque não cumpriu a determinação da comissão técnica. Era para ele chegar às 20 horas, ele chegou às 7 horas da manhã. Isso é uma coisa comum, inclusive, em clubes de futebol. Clubes de futebol. É menos pior do que o que estava sendo ventilado, em termos de informação. Inclusive, o Elias, nas redes sociais, ao Globoesporte.com, inclusive o Elias disse que vai estar processando já os advogados, o pai dele processando esse site que noticiou isso, que ele teria um caso, né? Um caso homossexual, vamos dizer assim, um caso amoroso com o Maicon. Sim. E ele disse que ele tem família, tem filho, tem mulher e tudo, que para preservar, né, a imagem dele junto à família, ele entrou com um processo porque diz ele que é uma mentira deslavada. É verdade. Então, numa situação como essa, caberia a CBF, logo de princípio, falar isso. Claro. Olha, ele chegou atrasado, como aconteceu com vários jogadores. Todo jogador chega atrasado. Claro que ele chegou 11 horas depois. Chega 15 minutos, 10 minutos, 1 hora. Foi o trânsito, mas chegou muito tarde, 11 horas depois. Aí havia a possibilidade do irmão dele dizer que ele não queria mais jogar pela seleção e por isso que ele, né, fez isso. Se foi isso também, é uma tremenda besteira que ele fechou a porta para a seleção. Exatamente. Ele deveria falar o seguinte: olha, não estou me sentindo bem em continuar na seleção, vocês poderiam me cortar, eu vou melhorar minha cabeça, eu estou com problema, depois eu volto em uma outra oportunidade. Seria mais honesto também por parte do jogador. Agora, as duas versões, para mim, são mentirosas. Diante de tudo isso, exatamente. As duas versões, para mim, são mentirosas. Estou com você. Agora, digo uma coisa. De qualquer maneira, eu acho que essa saída do Maicon foi sem volta. Sem volta. Né? Ele tem mais de 30 anos. Para 2018, né? Já estaria com 38, 30, 37. Quer dizer... estaria fora. E depois de um problema desse, naturalmente, porque ele veio justamente para a seleção, eu acredito que ele foi convocado, não só pela experiência que ele tem, mas para transmitir um pouco de tranquilidade, de orientação e de exemplo para os jovens. É verdade, mas infelizmente aconteceu essa situação. E com isso,
né, com essa situação dele sair da seleção, a defesa do Brasil na partida de hoje nunca jogou junto. Danilo e Marquinhos vão Danilo entrar e hoje. Marquinhos, né? Então, são jogadores praticamente que não foram convocados. Os 4 não foram convocados. Exato. O Danilo, Marquinhos, o Miranda e o Luiz Felipe. Exatamente. O Felipe Luiz, melhor dizendo. Tem tanto Luiz na É seleção. muito Luiz. Né? Só falta o Luiz Cândido. Só sou falta eu. o Luiz Cândido comandando, mas lá de fora ou dentro de campo? E o Luiz Fábio, né? O Fábio Luiz. Fábio Luiz, que é o então, nosso. É o Fabinho. É. Então, você tá vendo como ele tá cheio de Luiz? É. Caralho. Então, o nome agora está em alta. É. Né? Então, nessa situação, né, nunca jogaram juntos. Então, é uma oportunidade também da seleção mostrar que tem jogadores em condições de serem titulares. Né? Exatamente. Que é uma coisa interessante. Mas outras 2 notícias falando sobre Copa do Mundo e seleção, né? Nós tivemos o presidente da FIFA dizendo que ele quer estar conversando com os clubes sobre o Mundial do Catar, que estão querendo colocar em janeiro ou fevereiro, né? Por causa do tempo. No tempo, a temperatura. Janeiro, fevereiro ou novembro e dezembro. Seriam as 2 datas melhores para acontecer. E por isso que vai ter uma reunião agora em novembro, teve uma ontem, vai ter uma em novembro e a outra em fevereiro de 2015, quando deve ser sacramentada a data, né, que vai acontecer a competição. E uma outra afirmação do presidente da FIFA, Joseph Blatter, é que o Mundial de 2026, né, 2026, pode novamente acontecer nos Estados Unidos. Lembra? Nós falamos aqui que vários jogadores já parando, estavam indo para os Estados Unidos, como também está indo para a Índia. Então pode ter certeza que a Índia também, em breve, será palco de uma Copa do Mundo. Só para você ter uma ideia, Zico está indo para lá como treinador, e para chegar lá como treinador, é necessário que aconteça o seguinte, para jogar na Índia, como craque. Tem que ser jogar pela seleção, ser campeão pelo clube e campeão europeu, ou de alguma liga. Então, por isso que está tendo essa situação. O Zico assinou contrato com o time de Goa. Goa. Né? Goa é a ex-colônia portuguesa lá em território indiano. Bom, eliminatórias da Eurocopa ontem, a Inglaterra passou pela Suíça, imprensado por 2-1. A Espanha pegou uma baba lá, a Macedônia fez 5-1 e a Suécia empatou com a Áustria em 1-1, eliminatórias da Eurocopa. Agora, esse time para o qual Ronaldinho Gaúcho vai lá... Galo Branco. Vai no Galo Branco, Esse Tem um Galo Mineiro, agora é Galo Branco. Galo Branco. É tudo galo. É tudo galo. Eu saio do galinheiro brasileiro, foi para o galinheiro, né, mexicano. E esse time caiu para a 2ª divisão. Houve lá uma virada de mesa, um milionário lá, um bilionário, né, mexicano. O sujeito comprou o clube e houve uma virada de mesa, ele voltou à primeira divisão, vai disputar, e é tido como a contratação do século do futebol mexicano. Só para encerrar, eu vou falar uma coisa para você. O contratado foi o advogado fluminense? Que foi Não, que defendeu? bom, quem sabe? Quem sabe? Deu as coordenadas, quem sabe os mexicanos importaram aquele advogado do Fluminense. Virada de mesa com ele mesmo. Exatamente. Olha, detalhe é o seguinte, continua a coisa na CBF, no STJD, entendeu? É o julgamento dos recursos do Santos para a Copa do Brasil, do Grêmio, vai acontecer no dia 19. Enquanto isso, continua rolando Copa do Brasil e tudo mais, e o Grêmio, ninguém sabe o resultado. Outra coisa foi que o tribunal ontem, por exemplo, ele disse que vai chamar os diretores do Corinthians para falar sobre aquele jogador, o Petros, né? Sobre aquele negócio de assinatura de contrato, a CBF divulgou um boletim antes do cara ser contratado. E outra coisa, quem foi absolvido foi aquele jogador também do Corinthians que deu uma peitada no juiz. Eu só vou falar uma coisa para você. Se fosse Náutico, se fosse Bahia, se fosse Vitória, já tinha perdido os pontos, mas é Corinthians. Exatamente, foi o jogador Guerreiro do Corinthians, né, isso mesmo, que deu uma peitada no juiz, entendeu? O juiz colocou na súmula, não é? E agora alegaram que não, segundo os juízes lá, os auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, disseram que foi uma fatalidade. Como aquele técnico argentino, né? Foi uma fatalidade. Não é isso mesmo? Pois é. Olha, daqui a pouco nós vamos voltar aí falando dos clubes do Rio de Janeiro, não é verdade?
E Ailton tem também entrevistados, né? O Sul-americano, sul-americano jiu-jitsu. de Vai jiu-jitsu, já acontecer no fala final de também semana. sobre isso aqui, e essas pessoas estarão dando uma entrevista Isso. completa, Ailton, esta semana ainda, mas hoje vai ser só um Bate-bola. bate-bola com eles, e para vocês sentirem o que Campos produz a nível de atletas em todos os níveis e em todas as modalidades. Daqui a pouquinho nós voltamos.